Boa noite, sejam todos bem-vindos à Casa de Deus em nossa casa, nesse 12º domingo do tempo comum. Nossas intenções para a Santa Missa: ação de graças pelos aniversariantes de hoje. 7 anos de Júlia Junqueira Marques dos Santos, neta do ministro Paulo Junqueira, da Capela Nossa Senhora das Graças. Por Luiz Carlos Cremonini, Gustavo Ucha e José Augusto Renan. Pelos aniversariantes da semana: 100 anos da Dona Maria das Dores Alves Bragião, mãe da nossa querida abadia, e pelo aniversário de sua neta Pamela Bragião Silva. Pelo sargento da Aeronáutica Leandro Queiroz. Por Jéssica Marques, Keisa Soraya, Renato da Joelma, Coroinhas, Nicole, Lucas e Tiago. Pelo aniversário de 78 anos do senhor Hélio Carvalho dos Santos, amanhã, dia 22, e pelo aniversário de Rafael Ricardo do Carmo, que fez 52 anos no dia 18. Ação de graças pela recuperação de Angélica Andrade de Figueiredo Gomes, por todos os recuperados pelo Covid-19. Súplica por todos os seminaristas e pelas vocações sacerdotais, médicos, agentes de saúde, voluntários, militares e por todos os que trabalham em serviços essenciais para a sociedade. Pelos cientistas e farmacêuticos, para que desenvolvam o mais rápido possível remédios e vacinas contra o Covid-19. Pelo governo brasileiro, por todos os desempregados e pelos que estão passando por sérias crises financeiras em suas famílias. Pelas nossas comunidades e por nossas famílias. Pelo fim da pandemia. Saúde, pela recuperação de Fernanda e Henrique. Pela saúde de José e Sebastião, do padre Jorge Heisinger. Matilde Zafa, Mônica Rufina, Luzia Meire, Mara Cíntia Castro, Elza Ribeiro Martins, Casele de Oliveira Carvalho, Elmira Amaral de Oliveira, Márcio Jean e Cristiano Lemos. Por Renata Gomes, Matheus Fernandes, de 6 anos, internado no Hospital Amil de Botafogo. Pela recuperação da saúde de Antônio José do Carmo, que será submetido a uma cirurgia no dia 23. Pelos idosos do Asilo São Francisco de Assis. Pela cura de todos os enfermos, principalmente os infectados pelo Covid-19. Rezamos pela Páscoa do soldado Pedro Lucas Ferreira Chaves, 5º dia de Nestor Vieira de Moraes Filho, 7º dia do padre Marcos Vinícius, Nilma Machado Ferreira e do cantor Leandro Souza. 30 dias de Sérgio da Fonseca Ciraldo, de Edson Pereira Duarte, Cláudio dos Santos Pinho, pelos falecidos do Asilo São Francisco de Assis, e por todos os falecidos pelo Covid-19. Neste dia do Senhor, nos encontramos reunidos sob o seu nome e sob a sua proteção. Se a caminhada nos impõe desafios e até a perseguição, o discípulo de Jesus sabe reconhecer a presença e a ação de Deus, que supera largamente todo o mal, a proteger e guiar seus fiéis. Na confiança do amor constante de Deus pelos seus filhos e na perseverante busca por vencermos em Cristo a mentira do pecado e as trevas do erro, celebremos o sacrifício redentor de nosso Senhor, a verdade que nos salva. Hoje é dia de celebração, vamos cantar aleluia, aleluia. Hoje é dia de celebração, é dia de festa, o céu inteiro está orando por nós.
Hoje é dia de celebração, vamos cantar aleluia, aleluia. Hoje é dia de celebração, é dia de festa, o céu inteiro está orando por nós. Alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor, pois Ele nos espera. Alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor, pois Ele nos espera. De braços abertos, com uma bênção especial para nós, então derrama sobre nós o teu Espírito, Senhor. Então derrama sobre este lugar a tua unção e o teu poder, a tua unção e o teu poder, a tua unção e o teu poder. Boa noite, amado irmão, amada irmã, a paz contigo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais uma vez, uma grande alegria, uma grande satisfação para nós católicos, a participação da missa dominical. Nós precisamos de Deus a todo momento e precisamos celebrar a Santa Eucaristia aos domingos, marcando sempre, lembrando que o domingo é o dia da ressurreição. Celebremos a ressurreição do Senhor em nossas vidas, permitamos que Ele possa entrar em nossas casas, em nossos lares, em nossas vidas. Vamos comungar espiritualmente da sua presença e sim, renovar as nossas forças. Eu acho muito importante dizer, claro, hoje, todo domingo é dia do Senhor ressuscitado, mas também nesse domingo a igreja se lembra, no dia 21 de junho, de São Luís Gonzaga, ele que é padroeiro da juventude e também padroeiro dos seminaristas. Por isso também que nós hoje estamos rezando por todos os nossos seminaristas, em todos os seminários, pelas vocações também sacerdotais. E quero também lembrar mais uma vez que, por mais que já tenha sido falado essa semana, ainda celebramos hoje 100 anos de vida de Dona Maria das Dores Alves Bragião. Está aqui a foto dela do meu lado esquerdo, né? Então, vamos celebrar ainda com alegria o aniversário de 100 anos. Eu sei que hoje, mais uma vez, temos uma grande lista de muitos aniversariantes, parabéns a todos eles, mas vamos dar ênfase à Dona Maria das Dores, já que ela celebra 100 anos de existência, 100 anos de vida, de caminhada. Sobre ela, muitas bênçãos de Deus, sobre ela também a sua família. E agora, com fé, com muita alegria, muita gratidão a Deus, participemos do santo sacrifício desse domingo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Supliquemos o perdão de Deus sobre os nossos pecados. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai, entregando a Deus com confiança falhas, misérias, os nossos pecados, pedindo que o Senhor possa nos curar, nos libertar de todo o mal. Cantemos. Quero confessar a Ti, ilumina minha alma, eu reconheço, sou pecador. Diante de mim eu sei, está sempre o meu pecado, foi contra vós que eu pequei.
eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Juntos rezemos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós, o Santo, só vós, o Senhor, só vós, o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Está na hora agora de você se apresentar a Deus. Nós somos batizados e no dia do meu batismo eu fui consagrado a Ele. Cada missa que celebramos renova a nossa entrega a Deus. Essa entrega que já foi feita e em cada Eucaristia tudo se renova. Senhor, receba-me de novo, renova o meu cristianismo, renova o meu discipulado, a minha vontade em te seguir e te servir. Apresente a Deus o seu louvor e também as suas necessidades. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E antes da palavra de Deus, cantemos. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, fazei morada em meu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás, forças te darei, forças te darei. E agora, sentados, escutemos a palavra de Deus. Leitura do livro do profeta Jeremias. Jeremias disse: eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando o medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os homens, todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano, e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado, como um forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. Eterna infâmia que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos,
que provas o homem justo e vês o sentimento do coração. Rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Palavra do Senhor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por vossa causa que sofri tantos insultos, e meu rosto se cobri de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Levo minha voz, minha oração, neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Senhor, ouvi-me, pois suave é vossa graça. Ponde os olhos sobre mim com grande amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Humildes, vede isto e alegrai-vos, o vosso coração reviverá. Se procurardes o Senhor continuamente, pois nosso Deus atende a prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Que céus e terras glorifiquem o Senhor, com o mar e todo ser que nele vive, com o mar e todo ser que nele vive. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou por todos os homens, porque todos pecaram.
Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E agora todos de pé, aclamemos com alegria ao Santo Evangelho, cantemos. Aleluia, 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 aleluia. Quando estamos unidos, estás entre nós e nos falarás da tua vida. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito Santo, a verdade de mim, irá testemunhar, e vós, minhas testemunhas, sereis em todo lugar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: não tenhas medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhas medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, cantamos. Aleluia, 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 aleluia. Fiquemos sentados.
não tenhas medo dos que matam o corpo. Amados irmãos e irmãs, é importante que possamos, ouvindo o Evangelho, perceber que Jesus, com insistência, repete por 3 vezes: não tenhais medo. É importante também termos ainda no coração aquela liturgia de domingo passado. Domingo passado, Jesus enviou os seus 12 apóstolos em missão. Deu-lhes autoridade para ressuscitar, para curar, para purificar, para perdoar. Então, domingo passado, Jesus dava poder e autoridade a esses homens para a missão. Mas hoje, Jesus complementa, dizendo que pelo caminho também eles terão dificuldades enormes. Então, a gente percebe que em toda missão tem um bônus. Domingo passado, Jesus falou das coisas maravilhosas que vão acontecer. Mas hoje, Jesus também adverte de que nem tudo são flores. De que no caminho do discípulo, no caminho que nós temos que percorrer nesse mundo, também teremos dificuldades. E que bom que Jesus, na sua providência, já nos alertou que nós cristãos, nós discípulos, teríamos problemas só pelo fato de eu ser discípulo de Jesus. E hoje a gente também percebe que a primeira leitura tem essa ênfase, o profeta Jeremias. É um profeta que fala que ao seu redor existe um clima de total insegurança, de total terror. O profeta, ele dialoga conosco, ele se manifesta, ele desabafa, falando que ao seu redor existe um sistema de insegurança, de medo. Pois bem, amados irmãos, quantas vezes nós passamos por essas situações, eu querendo servir a Deus, eu querendo servir aquilo que Deus me apresentou, vou sofrer também perseguições por isso. É o que o profeta Jeremias relata. Mas o profeta transforma tudo isso em oração, porque ele fala: por mais que as pessoas me persigam, estejam contra mim, eu sei quem está ao meu lado. Eu sei naquele o qual eu coloquei a minha confiança. O profeta testemunha: Deus está ao meu lado, me dando apoio, me dando segurança. Então, amados, hoje a palavra que nós temos, que Jesus nos coloca, é a palavra medo. Teremos. Quem que não tem medo? O medo nos acompanha desde que nós somos crianças. E quando nós éramos crianças, tínhamos medo de tudo, né? A criança geralmente tem medo de tudo, da escuridão, dos monstros que ela cria em sua cabeça. Mas será que nós adultos temos medo? Pior que temos. E o pior medo que nós temos se chama angústia. Angústia do amanhã, de como que nós vamos sobreviver no amanhã, no futuro. Temos medo da morte. E geralmente a raiz do medo é sempre a palavra morte. Nós temos medo sempre de perder a nossa vida, perder aquilo que nós temos de tão bom, de tão importante. Claro que nós adultos temos medo. E que o Senhor também tenha misericórdia de nós, discípulos tão frágeis. O Senhor sabe que nós temos medo. Por isso nós precisamos hoje pedir ao Senhor por essa Eucaristia: Senhor, dai-me a graça de eu superar o meu medo. Porque o caminho da fé cristã não é um caminho de medo, é um caminho de coragem. Quem anda na fé sabe que o caminhar da fé é um caminhar de coragem. Quem não tem coragem não avança, não vai adiante, porque já sabemos que o medo tem o poder de nos paralisar. Amados, é importante também dizer o seguinte, e aí os psicólogos, creio eu, que vão confirmar comigo, que o medo, ele é um instinto natural. Não somente os seres humanos têm o medo, os próprios animais também têm o medo. O medo, ele é um instinto de defesa à vida. O medo, ele é necessário em nossa existência. O medo nos protege e ele está a serviço da nossa sobrevivência. O medo é aquele alerta que nós temos quando nós estamos em sensação de perigo. Esse medo é saudável, é benéfico, mas não é desse medo que hoje Jesus no Evangelho nos comenta.
Por exemplo, uma pessoa que não tem medo é uma pessoa perigosa, porque ela se arrisca. É uma pessoa que está diante do abismo e se solta porque não tem medo. Uma pessoa que não tem medo vai se ferir muitas vezes. Então temos o medo sim dado por Deus, que nos protege a vida. Mas só que muitas vezes, e muitos daqueles que estão nos assistindo, percebem que existe em nós um medo que é descontrolado, um medo que é doentio. Quando eu começo a ter medo de tudo, quando eu começo a ter medo das ruas, quando eu começo a ter medo de qualquer pessoa, quando eu percebo que esse medo está exagerado, que esse medo me isola da convivência dos outros, esse medo já é doentio. Quando esse medo me impede de progredir, quando esse medo me impede de fazer coisas boas. Por exemplo, hoje o Senhor Jesus, Ele quer tirar o medo do coração dos apóstolos de pregar o Evangelho. Jesus sabe que o medo é um grande obstáculo na pregação do Evangelho. Porque nós devemos então, pedimos hoje a graça, Senhor, dai-me a graça de superar o medo de errar, o medo de falhar. Porque muitas vezes nós queremos sim agradar a Deus, e é claro que nós vamos errar pelo caminho. Senhor, tira-me esse medo que na verdade, que não é bendito, mas é um medo doentio, que pode atrapalhar na pregação do Evangelho. E Jesus hoje no Evangelho, Ele fala alguns textos ali, alguns versículos, Ele comenta, veja, se nós pregarmos o Evangelho, quais são os benefícios? Nós seremos semelhantes a Cristo. Jesus também nos fala que no final será o Evangelho que irá vencer. Então veja os benefícios de superarmos o medo. Seremos semelhantes a Cristo. No final de tudo, é o Evangelho quem irá vencer. Também Jesus nos coloca que o Pai vê aqueles que estão em dificuldade e que o Pai cuida daqueles que sofrem pelo Evangelho. E por último, Jesus fala que no final das contas, aquele que sofreu por causa de Cristo, que foi testemunha do seu reino, Jesus Cristo vai se colocar como seu advogado. Nós teremos benefícios se nós superarmos o medo de arriscar a nossa vida por amor a Deus, por amor a esse reino. O medo não pode ser obstáculo na pregação do Evangelho. O medo não pode ser obstáculo no caminhar do discípulo. E relembro, caminhar na igreja é caminhar na fé. E caminhar na fé é um caminhar na coragem. Ter fé é ter coragem, é confiarmos em Deus, de que Ele me protege, que eu não caminho sozinho. Aqui eu conto uma história, se a graça de Deus me faz lembrar bem desse conto, de que teve uma vez um homem que chegou no seu quarto à noite e foi descansar. Claro, o quarto estava escuro e pela janela vinha o brilho da lua. Só que o brilho da lua passava pelas árvores e a sombra dos galhos da árvore fez com que aquele homem visse a imagem de uma cobra no quarto dele. Então aquele homem passou com medo toda a noite, ele nem tinha coragem de virar para trás, porque ele pensava no seu imaginário que tinha ali uma cobra. E quando ao clarear do dia, a luz do sol fez perceber que na verdade não era uma cobra que ali existia, mas que eram as sombras dos galhos da árvore. Então veja, amados, é importante percebermos que muitas vezes nós criamos medo aonde não existe. E o que nos cura do medo é a verdade, é a luz da verdade que nos tira o medo de coisas infundadas. Não precisamos ter medo, disse Jesus. Por que eu não preciso ter medo daqueles que me perseguem, daqueles que podem me tirar a própria vida? Porque esses homens não podem me tirar a verdadeira vida, que é a vida eterna. A verdade, a luz da verdade me faz vencer o medo. Do que aqui Jesus é muito claro de que a verdadeira vida não é essa. Eu devo, como diz o Papa Bento XVI, comentando esse Evangelho, o Papa fala: quem teme a Deus perde o medo do mundo. O temor ao Senhor
O respeito com Deus, a confiança que eu tenho no meu Deus, me faz ter medo das coisas. Por que eu tenho medo do mundo, dos homens, daquilo que pode acontecer? Porque eu não confio em Deus, porque não temo a Deus. E terminando já a homilia, eu me lembro daquela passagem em que Pedro anda sobre as águas. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele soube caminhar sobre as águas, ele soube superar as suas dificuldades. As águas, elas são símbolos ali dos tormentos da vida, e nós devemos também aprender a andarmos sobre as dificuldades da vida. E como que Pedro caminhou sobre as águas, caminhou sobre as dificuldades? Olhando para Jesus. Mas quando Pedro começou a ter medo, ele começou a afundar. Então, amados, hoje a palavra, ela nos dá um caminho da cura do nosso medo, ou melhor, da cura do pânico. Hoje, muitos dos nossos irmãos têm síndrome de pânico. Isso é, quando nós temos um medo que está exacerbado, um medo exagerado, um medo que me bloqueia a fazer coisas úteis para a minha vida. E essa síndrome deve ser curada pela fé, e a fé nos ajuda. Uma coisa também que é importante nós hoje refletirmos, e eu te digo também essa palavra: tenha medo do seu medo. Quando você tiver medo de uma coisa que você percebe que é exagerada, tenha medo do seu medo. Pergunte: por que eu tenho medo de evangelizar? Por que eu tenho medo de arriscar minha vida por causa do evangelho? Alguns medos devem ser por nós questionados para avançarmos. O caminhar na fé não é um caminhar no medo, é um caminhar na coragem de olhar para Cristo. E aqui também nós damos uma outra opção de cura do medo. Quando eu olho para Jesus, eu perco todo o medo. E aí também te peço que você faça esse exercício nos dias que você estiver com aflição, com angústia, com medo. Olhe para Jesus. E quando nós olhamos para Jesus, todo o medo vai embora, porque eu sei que eu, como profeta de Deus, eu como homem de Deus ou mulher de Deus, eu não caminho sozinho, eu caminho pela força da sua graça. Eu não estou sozinho. Eu posso dizer também para o medo: medo, tenha medo do meu Deus, porque meu Deus é maior do que os meus medos. Quando nós estamos com Cristo, tudo podemos fazer, tudo posso naquele que me fortalece. Agora, o pior perigo é eu querer caminhar sozinho na vida, porque aí os medos poderão destruir a minha caminhada na fé. Eu com Cristo vencerei o mar, vencerei as águas, vencerei qualquer tipo de preocupação. E terminando mesmo agora a palavra da homilia, é importante também nos lembrarmos de São Luís Gonzaga, um santo jovem, faleceu com 23 anos no século XVI. Ele faleceu sendo ainda seminarista, se preparando para o sacerdócio. E por providência, como que a gente pode contextualizar esse santo em nosso dia de hoje? Como que São Luís Gonzaga faleceu? Atendendo os doentes da peste da sua época. Também naquela época, no século XVI, havia uma grande epidemia, e ele, servindo aos enfermos, se contaminou e faleceu, ainda seminarista. Grande exemplo de homem que não tinha medo do mundo, de um homem que temia mais a Deus do que esse mundo. Nós precisamos de cristãos que possam temer mais a Deus do que as preocupações desse mundo. Tem muitos que se dizem cristãos, que querem ter uma vida confortável. Cristo Jesus, Ele nos alerta que ser cristão é se colocar em risco. Ser cristão é se colocar em perigo. Eu, antes de vir para a missa hoje, de estar aqui, eu li o relatório. Existe o Instituto Pontifício da Ajuda pela Igreja que Sofre, e no último relatório está lá escrito que 200 milhões de cristãos hoje vivem perseguição e violência religiosa. Então veja que muitos de nós queremos em nossas igrejas uma vida confortável, uma vida pacífica, mas como que eu posso estar bem se eu sei que existem hoje cerca de 200 milhões, no mínimo, de cristãos que estão sofrendo por causa do Evangelho?
Nós que estamos razoavelmente bem em nossas igrejas ou em nossas casas assistindo à missa, devemos rezar por aqueles lugares onde existem igrejas que estão sendo atacadas, onde tem padres que estão sendo mortos, e em pleno ano de 2020 isso ainda continua. No início desse ano, teve um seminarista, o nome dele é Michael Nadi. Ele faleceu com 18 anos, um outro seminarista faleceu com 18 anos, assassinado na Nigéria. Morreu porque pregava o Evangelho, morreu porque acreditava em Cristo. Então, amados, esses homens são para nós grandes exemplos de como eu vivo muito fracamente a minha fé. Ter fé é vencer o medo e as preocupações desse mundo. E eu posso fazer muito mais pelo reino, eu posso fazer muito mais por Cristo. Existem pessoas hoje que sofrem por causa do Evangelho, e eu também posso, com coragem, sofrer por causa do bem, por causa do amor ao próximo. Então, amados, que possamos nessa liturgia, nessa missa, olharmos para Jesus. Quando eu olho para Jesus, todo medo vai embora. Quando eu olho para o Cristo, todo medo é destruído, todo medo é sanado. Que tememos mais a Deus do que tememos os homens. Encerrando agora, sim, a homilia, eu peço ao Flávio, pegue lá a Bíblia, e vou fazer com vocês, irei fazer a oração contra o medo. A cura do medo é olhar para Cristo. E vamos rezar o Salmo 120. Salmo 120 tão belo, que é um convite de olharmos para Deus. Eu vou ficar aqui olhando para Jesus ressuscitado. Salmo 120. Para os montes levanto os olhos, de onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que teus pés resvalem, não dormirá aquele que te guarda. Não há de dormir, nem adormecer o guarda de Israel. O Senhor é teu guarda, o Senhor é teu abrigo, sempre ao teu lado. De dia o sol não te fará mal, nem a lua durante a noite. O Senhor te resguardará de todo o mal. Ele velará sobre tua alma. O Senhor guardará os teus passos, agora, para todo sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Amém. Fazei, Senhor, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fazei, Senhor, que a minha caminhada de fé se transforme em uma caminhada de coragem, confiando na Tua presença ao meu lado. E juntos rezemos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, único Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado em Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, a oração do humilde alcança os céus. Elevemos, pois, com humildade a confiança nossas fervorosas preces, clamando ao Senhor todos juntos. Vinde em nosso auxílio, Senhor, nós temos confiança em vós. Pela Santa Igreja de Deus, que testemunha e declara o senhorio de Cristo, no mundo marcado pela mentira e pelo pecado, para que não cesse de ser sal da terra e luz do mundo, confirmando seus fiéis na fé e na santidade, clamemos ao Senhor. Vinde em nosso auxílio, Senhor, nós temos confiança em vós. Pelos povos do mundo inteiro, para que descubram em Cristo a verdadeira paz, a sua única salvação e vida, clamemos ao Senhor. Vinde em nosso auxílio, Senhor, nós temos confiança em vós. Por todos os cristãos perseguidos, para que não percam a fé e a confiança em Deus e tenham seus direitos civis respeitados, clamemos ao Senhor. Vinde em nosso auxílio, Senhor, nós temos confiança em vós.
por todos os que padecem todo tipo de doenças, sofrimentos e necessidades, para que, crendo que as alegrias da vida futura são muito superiores às da vida presente, encontrem no regaço acolhedor de Deus paz, esperança e conforto. Clamemos ao Senhor. Vinde em nosso auxílio, Senhor, nós temos confiança em vós. Pelos nossos fiéis falecidos, que em vida professaram a fé em Cristo, para que encontrem a misericórdia de Deus, até o dia em que o Senhor voltar para conduzir seus eleitos à vida eterna, clamemos ao Senhor. Vinde em nosso auxílio, Senhor, nós temos confiança em vós. Pai Santo, que destes à humanidade o nome acima de todo nome, para nossa salvação, conservai-nos sempre no vosso amor e sob a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora, sentados, nos oferecendo por inteiro a Cristo nesse altar, cantemos nosso canto do ofertório. A tempestade já não pode te abalar. A segurança em meu barco encontrarás. Confia em mim, o meu amor te abrigará. Sei que angustiado coração se endureceu, mas eu entendo tudo que te aconteceu. Ainda é tempo de voltar para o teu Deus. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás, forças te darei, forças te darei. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, este sacrifício de reconciliação e louvor, e fazei que, purificados por ele, possamos oferecer-vos um coração que vos agrade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Nós reconhecemos ser digno da vossa imensa glória, vir em socorro de todos os mortais, com a vossa divindade, e servir-vos da mesa, e servir-vos de nossa condição mortal, para nos libertar da morte e abrir-nos o caminho da salvação,
por Cristo Senhor nosso. Por ele os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos, bebei, este é o cálice meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão
e bebemos deste cálice. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornais dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Fernando, também com o nosso Bispo Orani e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Pelo soldado Pedro Lucas Ferreira Chaves, 5º dia de Nestor Vieira de Moraes Filho, 7º dia do Padre Marcos Vinícius, 7º dia de Nilma Machado Ferreira e também do cantor Leandro Souza, 30 dias de Sérgio da Fonseca Ciraldo, de Edson Pereira Duarte, Cláudio Santos Pinho, pelos falecidos do Asilo São Francisco de Assis e por todos falecidos pelo Covid-19. E de todos os que partiram desta vida, acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs, nós que estamos numa situação tranquila com a fé em Cristo, sim, em muitos lugares nós sabemos que existem tantos problemas cruéis envolvendo os cristãos, perseguição ao cristianismo. Nós devemos rezar para que esses missionários em terras distantes possam também ter força, coragem para sustentarem a fé. Mas entenda o seguinte, não pense você que a perseguição ao cristianismo está longe de nós. Às vezes nós imaginamos que isso só acontece em países distantes. Diz o relatório do Vaticano que a perseguição também acontece em países democráticos, em repúblicas do Ocidente também. Então é importante que nós compreendamos, como disse o Senhor Jesus no Evangelho, que ser cristão é colocar-se em risco. É muito importante que nós possamos olhar para... Eu sei que Jesus está aqui na Eucaristia, mas olhe um pouquinho para o crucifixo. Lembre-se, olhando para a cruz, de que Ele na cruz deu tudo por ti. E você, como que você devolve isso a Ele? Ele deu o seu tudo por nós. E também está na hora de eu dar o meu tudo por Ele. Ele espera por isso. O amor com amor se paga. O que eu faço? O que eu retribuo por aquele que me deu tudo na cruz? E quero relembrar aquela passagem de 1 João, capítulo 4. Disse o apóstolo São João: aonde há o amor, não existe mais o temor. Quando eu amo a Deus, quando eu caminho com Deus,
Eu não tenho mais medo do mundo, das preocupações do mundo, porque eu sei aquele que eu coloquei a minha esperança. Eu sei em quem eu pus a minha confiança. Aonde há o amor verdadeiro, o amor expulsa todo o temor. O cristão verdadeiro, ele caminha com coragem e não com medo. Rezemos com amor e confiança a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos, mas, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseis aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, que estáis com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cantemos o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas em uma palavra e sereis salvo. Que o corpo de Cristo me guarde para a vida eterna. Amém. Amém. Que o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. Amém. Que bom te receber no meu coração, te tocar, ter-te em minhas mãos, com carinho te acolher e contigo ser um só. Ter contigo uma perfeita comunhão, corpo e sangue, vinho e pão, milagre de amor, fonte de vida, ó meu Jesus, Eucaristia, eu te recebo em comunhão, pois mesmo sem que eu mereça, vens fazer morada no meu coração. Eu te adoro, meu Jesus, doce mistério no meu coração. Como um Deus tão grande e soberano se faz pequeno um pedaço de pão, só por amor. Só por amor.
só por amor. Senhor, preciso te dizer que é impossível te esquecer, que não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico, mas te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, ver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Oração de comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estás presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas, e minha alma suspira por vós, mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesses comigo, uno-me convosco inteiramente. Ah, não permitais que torne a separar-me de vós. Ó sumo bem e doce amor meu, vulnerai e inflamai o meu coração, a fim de que esteja abrasado em vosso amor para sempre. Amém. Oremos. Renovados pelo corpo e sangue do vosso Filho, nós vos pedimos, ó Deus, que possamos receber um dia, resgatados para sempre, a salvação que devotamente estamos celebrando por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora, sentados, escutemos também a mensagem da vivência. Terminada a Santa Missa, pelo qual o dom gratuito da graça de Deus foi derramado sobre nós pela atualização do sacrifício redentor de Cristo, somos chamados a sermos nós mesmos os portadores dessa graça, levando aos nossos irmãos que clamam por Deus em suas necessidades, sejam os outros Cristos dispensadores da misericórdia de Deus. Nossos avisos. Em todas as missas, durante esse tempo de pandemia, ainda de isolamento social, enquanto perdurar essa situação, sempre vamos avisar que as nossas igrejas, as nossas comunidades estão preparadas para receber donativos em prol das famílias que estão passando por dificuldades nesse tempo. Nós temos a consciência de que existem várias famílias que alguns perderam seus empregos nesse período, alguns comércios foram fechados e assim por diante. Então, sabemos que muitos estão passando por situações complicadas junto com suas famílias. E é importante que a igreja esteja presente para salvar pessoas, para levantá-las. Então, é importante que aqueles que podem ajudar, colaborar, partilhar, procurem suas comunidades para fazer também as suas doações, entregando, claro, 1 quilo de alimento ou, por que não, também até uma cesta básica já pronta, né? Entregue lá. Às vezes temos pessoas, claro, de coração grande, que podem fazer sim esse tipo de doação, né? Alguns podem entregar 1 quilo, outros também podem, por que não, já entregar uma cesta básica, para que também possamos distribuir e fazer o nosso trabalho.
Lembrando que, infelizmente, existem várias necessidades dia após dia, tá? Muitos estão precisando dia após dia de nossa ajuda, de nosso braço estendido, tá? Então, quem também quiser maiores informações, procure aqui a Capela Nossa Senhora das Graças, no Galeão, ou procurar também a Capela Nossa Senhora Aparecida, em Santa Cruz. Lembrando, também teremos o terço 6h30 transmitido em nossas redes sociais, tá? Repetindo, o terço 6h30, qual o dia mesmo, perdão? Quarta-feira que vem. Então, confirmando, quarta-feira que vem, terço 6h30, transmitido pelas nossas redes sociais. Faço também aqui um apelo. Terço não é somente para ser rezado no mês de maio, não. Terço todos os dias, tá? Nós, é claro que fizemos essa divulgação maior, porque o mês realmente de maio é o mês mariano, mas o terço é para ser rezado todos os dias, é nosso sustento na fé. Aquele que teme a Deus não tem mais medo do mundo. Tá? Então vamos reforçar a nossa oração nesse tempo ainda de incertezas. Estamos em tempos ainda de incertezas e a nossa oração serve em muito para nos ajudar e nos colocar de pé também. Quem que não tem medo, né? Claro que nós temos nossos medos, mas a fé nos ajuda a suportar, a superar todo esse tempo de incertezas. Então, peço, por favor, que continuem a rezar os terços nas casas, pastorais também, que continuem esse belo trabalho de oração. E lembrando que a nossa próxima missa será quarta-feira, será transmitida quarta-feira a missa, dia 24 de junho, dia de São João. Vamos acender a fogueira do Espírito Santo. Então, aonde tem um coração cheio do Espírito Santo, é cheio do amor de Deus, e é essa fogueira do amor de Deus que nós queremos reacender em nosso coração. Essa mesma fogueira de amor que ardia no profeta São João Batista, deve também arder em nós. O fogo, o poder do amor do Espírito Santo. Tá? Então, celebrando dia 24, quarta-feira, o dia de São João Batista, nós queremos celebrar nele o profetismo. Ele foi profeta, o maior dos profetas na Bíblia, e nós também, todo batizado é profeta. Sou, pelo batismo, sacerdote, rei e profeta. E profeta é justamente isso que falou no Evangelho: falar do amor de Deus aos homens, sem ter medo, mas com coragem. Na Bíblia tem a palavra parousia, com ousadia, com autoridade. Quem tem Espírito Santo, prega a palavra com ousadia, com coragem, sem ter medo de falar do amor de Deus, desse amor que nos salva, que nos redime, e é importante que nós possamos ter ousadia nesse tempo de grandes desafios. Encerrando, um último comunicado. Eu devo fazer esse comunicado para acalmar algumas situações. Então, quem estiver me ouvindo, escute muito bem o que vou dizer, para também repetir esse aviso tão importante para outras pessoas. Lembrando, as nossas capelas, Nossa Senhora da Graça, aqui no Galeão, e São Judas Tadeu, na base aérea do Galeão, as nossas capelas de Nossa Senhora de Loreto e de Nossa Senhora Aparecida, lá em Santa Cruz, elas não fazem parte da Arquidiocese do Rio de Janeiro. O nosso bispo não é Dom Orani João Tempesta. O nosso arcebispo dessas 4 capelas é o arcebispo Dom Fernando Guimarães. Por que eu falo esse comunicado? Nós sabemos, muitos de vocês já sabem, que Dom Orani irá liberar, no início de julho, a participação dos fiéis nas missas da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Mas aqui vale a pena lembrar que essas normas não têm efeito em nossas capelas, porque ele não é o nosso arcebispo. Então nós vamos esperar o nosso bispo, Dom Fernando, se pronunciar. Enquanto Dom Fernando não se pronuncia, tá, tudo permanece na mesma situação. Peço paciência, peço compreensão. Só um último detalhe. Eu conversei também com a chefia da Capelania Militar da Força Aérea Brasileira e recebi também essa orientação de que o possível que aconteça, as nossas capelas aqui da Força Aérea seguem a agenda da Força Aérea Brasileira, porque nós estamos integrados à Força Aérea Brasileira. Então, quando a Força Aérea Brasileira também começar a liberar algumas situações dentro das suas unidades, também isso vai acontecer em nossas capelas. Então, quero dizer aos nossos paroquianos, com muita tranquilidade, tá, de que só teremos a participação de fiéis em nossas
capelas militares, tá? Quando a Força Aérea assim determinar. Isso é o aviso que recebi. Então, peço paciência, compreensão. Não é tempo de angústia, não é tempo de medo, como hoje o Evangelho já nos disse, é tempo de nós darmos colo para os outros. Eu sei que vocês querem participar da missa, e até um último detalhe que é importantíssimo. Quem irá participar das missas na Arquidiocese do Rio de Janeiro sabe que essas missas também terão limites, eles terão restrições também e muito sérias. Não serão todos que poderão participar das missas, de acordo com aquilo que Dorani determinou. Terá um número reduzido, haverá também afastamento dos bancos, e isso são as normas da Arquidiocese do Rio de Janeiro. O mesmo também acontecerá conosco, deverá acontecer, creio eu, que quando nós voltarmos, também nós voltaremos com algumas restrições. Tá? Não será tão fácil assim a liberação, infelizmente, ainda da participação de vocês, da participação física, né, aqui em nossas capelas. Peço, por favor, humildemente, paciência a todos os nossos membros que pertencem à nossa capela, e não deixem de amar a sua igreja, não deixem de amar a sua comunidade, a sua capela, tá? Apoie-nos, nós precisamos também desse apoio, tá? E juntos, com fé, com coragem, venceremos esse tempo difícil. É claro que tudo isso vai passar, mas o tempo que Deus assim determinar. Enquanto isso, nos apoiemos em Deus e também nos apoiemos na intercessão da Virgem, de Nossa Senhora das Graças, de Nossa Senhora de Loreto, padroeira da Força Aérea Brasileira. Encerramos agora a Santa Missa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amados, tenham todos uma boa noite, uma boa semana pela frente, e em paz, e o Senhor vos acompanhe, graças a Deus. Saudemos a Nossa Senhora. Salve, Rainha, Mãe Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados, filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando, de vasos de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Cantemos nosso canto final. Maria, cheia de graça, amor que abraça, nos chama de filhos. Maria, Mãe que ilumina os nossos caminhos, nos conduz a Deus. Maria, Mãe da Igreja, convida-nos sempre a orar. Maria, esplendor de beleza, que alegria poder cantar seu nome. Mãe, 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 Maria nossa mãe, 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 Maria nossa mãe, 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 Maria nossa mãe. Mãe, 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 Maria nossa mãe, 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 Maria nossa mãe, mãe, Maria nossa mãe. Maria, cheia de graça, amor que abraça, nos chama de filhos. Maria, Mãe que ilumina os nossos caminhos, nos conduz a Deus. Maria, esplendor de beleza, que alegria poder cantar seu nome. Mãe, 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 Maria nossa mãe, 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 Maria nossa mãe, mãe, Maria nossa mãe. Mãe, 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 Maria
nossa mãe, 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 Maria, nossa mãe, mãe, Maria, nossa mãe.